Hello friend, oi amigo, oi amiga. Bem-vindo a essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição Operations with Fractions, ou Operações com Frações. E nessa lição, nós vamos rever em inglês como se trabalha, como se opera com aquelas frações que nós revimos na lição anterior. Vamos lembrar que essa é a versão da matéria, onde apresentamos a matéria em inglês, mas já com aquelas dicas, pronúncias e explicações em português embutidas na lição. Existe a outra versão que é só em inglês. Nessa lição, nós vamos ver 4 tópicos, 4 assuntos. In this lesson, we will look at 4 topics, 4 subjects. Nós vamos ver as operações de adição e subtração com frações, simplificação, multiplicação e divisão. Em inglês, we will look at addition and subtraction of fractions, simplifying fractions, multiplying fractions, and dividing fractions. Então, vamos lá. Let's get started. Vamos começar essa lição sobre as operações focando na adição e subtração de frações. Let's begin this lesson about operations by focusing first on addition and subtraction of fractions. Agora, na adição e subtração, a nossa primeira tarefa, o que temos que fazer de início é examinar os denominadores das frações. Em inglês, when we are adding and subtracting fractions, quando estamos adicionando e subtraindo, somando e subtraindo frações, our first job, nossa primeira tarefa, our first job or task, tarefa, is to look at the denominators, é ver, examinar os denominadores. Por que a gente precisa ver os denominadores? É para ver que eles são iguais ou não. So, we want to see if they are the same or not, if they are like each other. Então, nós podemos examinar aqui, nesse exemplo, nós temos 9 sobre 7, mais 6 sobre 7, menos 2 sobre 7. E podemos examinar os denominadores e vemos que são todos iguais, são todos 7. So, in this example, we have 9 over 7 plus 6 over 7 minus 2 over 7. So we can see clearly, ver claramente, we can see clearly that the denominators are the same. They are like each other, so these are like fractions. Essas frações são as que chamamos de like fractions. Tem os denominadores iguais. E por que isso nos interessa ou nos importa? Why does this matter? Why does this matter? Por que isso importa? É porque a maneira de subtrair e somar frações com denominadores iguais é bem simples. Vamos ver como? Vamos lembrar? Primeiro a gente põe o traço de uma única fração, repetimos aquele denominador que é igual, que é o mesmo, aqui o 7. Aí no numerador a gente faz aquelas contas, as somas e subtrações dos numeradores. Nesse caso, 9 mais 6 menos 2. So this is important because it is fairly simple. É bem simples, fairly simple to work this with like fractions. First, we draw the fraction line, desenhamos o traço de uma única fração, and then we repeat the denominator, repetimos o denominador, 7, and then in the numerator, no numerador, we perform the operations of the numerators, 9 plus 6 minus 2. Claro, 9 mais 6 menos 2 é 13, né? 9 mais 6, 15, menos 2, 13. Of course, 9 plus 6 minus 2 is 13. 9 plus 6 is 15, minus 2, 13. Então, nós temos a resposta, 13 sobre 7, que já está em sua forma simplificada. So our answer is 13 over 7, which is already in its simplest form.
Agora vamos ver mais um exemplo de adição e subtração de frações. Now let's look at one more example of adding and subtracting fractions. Só que, nesse exemplo, os denominadores serão diferentes. Except that, in this example, the denominators will be different. They will be unlike. Então, nós estamos lidando agora com aquelas frações que nós chamamos de unlike fractions. Unlike fractions, denominadores desiguais. So we will be working with unlike fractions. Na aula em inglês, eu expliquei que o modo de abordarmos esse problema, explicado em inglês, é o seguinte. We need to transform these unlike fractions into equivalent like fractions. Mais uma vez. We need to transform these unlike fractions into equivalent like fractions. Então, no exemplo que veremos, nós vamos ter que transformar essas frações que são unlike, quer dizer, não têm os denominadores iguais, em frações equivalentes que têm o mesmo denominador, tá? Então, vê se consegue repetir essa instrução em inglês. We need to transform these unlike fractions into equivalent like fractions. Vamos ver o exemplo, então. Nós temos aqui 3 sobre 5 mais 1 sobre 3 menos 5 sobre 6. So, in our example, we have 3 over 5 plus 1 over 3 minus 5 over 6. Nós vemos, é claro que são unlike, porque os denominadores não são iguais. We clearly see that they are unlike because the denominators are not the same. They are different. Então, nós vamos ter que transformá-los em frações com o mesmo denominador, mas essas frações têm que ser equivalentes a essas que temos aqui. We have all learned how to do this. Todos aprendemos a fazer isso já. We have all learned how to do this. We know how to do this. And we know that we need to look in the denominators. Temos que olhar nos denominadores. And we need to find a common multiple for the denominators. Precisamos achar um múltiplo comum para os denominadores. And we want to find the least common multiple. Least common multiple. O múltiplo comum que é o menor de todos. O mínimo múltiplo comum. MMC, lembra? MMC. Em inglês, esse é least common multiple ou LCM. LCM, least common multiple. Em inglês, o least common multiple entre denominadores tem um nome especial, que é LCD, que é least common denominator. Least common denominator. E olha que, às vezes, esse L do least é chamado de lowest. Então, algumas pessoas chamam de least common denominator e outras de lowest. Mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Estamos à procura desse número. So we need to find the least common denominator between 5, 3 and 6. O mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 6. Você já sabe a resposta, sabia desde o momento que vimos isso, que a resposta é 30, né? 30 é o menor número inteiro que é múltiplo de 5, de 3 e 6 ao mesmo tempo. So, you already know the answer. Of course, the answer is 30. 30 is the lowest integer, o menor número inteiro, the lowest integer that is a multiple of 5 and of 3 and of 6. Então, para que nós procuramos esse número? Para reescrevermos essas frações como frações equivalentes
com o denominador 30, que é comum. So, why did we find this number? Por que nós achamos esse número? We found it so we can rewrite these fractions as equivalent like fractions with 30 in the denominator, com 30 no denominador. Então vamos fazer isso. So let's do this. A primeira fração, que é 3 sobre 5, nós vamos botar 30 no denominador, mas como chegamos a 30 do 5? Temos que multiplicar 5 por 6 para chegar até 30. Então vamos escrever o 6 para nos lembrar que foi isso. Vamos multiplicar 5 por 6 para chegar a 30. So, with our first fraction, com a primeira fração, with the first fraction, let's multiply the 5 in the denominator by 6 to reach 30. And we will write the 6 down there. Na fração do meio, para chegar a 30, nós temos 3, então temos que multiplicar 3 por 10 para chegar a 30. Escrevemos o 10 aí. In the middle fraction, na fração do meio, we have 3, so to reach 30, para chegar a 30, to reach 30, we must multiply it by 10. Temos que multiplicar por 10. 10 times 3 is 30. So we will write 10. Na última fração, in the last fraction, we have 6. How do we reach 30? Como chegamos a 30? We multiply it by 5. Multiplicamos por 5. Então escrevemos o 5 aí. Então, com essas multiplicações, nós temos 30 no denominador de cada um. Agora nós vamos multiplicar os numeradores por aqueles números que anotamos para manter a equivalência das frações. So now that we have 30 in the denominator, agora que temos 30 nos denominadores, we will multiply the numerators by these little numbers so that they remain equivalent fractions. Então, nós temos, na primeira, nós temos 6 vezes o numerador de 3, que nos dá 18. No meio temos 10 vezes 1, que é 10. E no último, 5 vezes 5, que é 25. So then we have 6 times 3, which is 18. 10 times 1, which is 10. And 5 times 5, which is 25. Agora podemos fazer as contas. Now we can add them up. Então, 18 mais 10, 28, menos 25 é 3. So, 18 plus 10 minus 25 is 3. Então, nós temos 3 sobre 30, simplificando é 1 sobre 10, que é a nossa resposta. So, we have 3 over 30, which, if we simplify it, it's 1 over 10, and that is our answer. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com frações, alguém nos pede para simplificar a fração. Em inglês, often when we are working with fractions, trabalhando com as frações, we are asked to simplify a fraction. Alguém nos pede, we are asked to, no passivo, né? We are asked to simplify. Alguém nos pede para simplificar. What does that mean? O que isso quer dizer? What does it mean to simplify a fraction? O que quer dizer simplificar uma fração? Bem, vamos ver essa resposta em inglês. To simplify a fraction means to find another fraction that is equivalent, but that has smaller numerator and denominator. Então, a resposta é que simplificar quer dizer encontrar uma outra fração, find another fraction, encontrar uma outra fração que é equivalente, that is equivalent, só que tem numerador e denominador que são menores, with smaller numerator and denominator. Como é que a gente faz isso? How do we do this? A resposta em inglês é que a gente tem que encontrar uma coisa em inglês chamada o GCF. GCF. Que em inglês é o Greatest Common Factor. É o maior fator comum.
greatest common factor, entre o numerador e o denominador. Então, em inglês, we need to find the greatest common factor between the numerator and the denominator. Isso é, nós temos que achar um número que é fator dos dois, tem vários números, e achar o maior. Para quê? Para poder eliminar, cancelar, tirar esse fator comum, e o que nos resta é uma fração mais simples. So, we want to find the GCF, queremos encontrar o GCF, so that we can cancel it, so we can get rid of it. Podemos cancelá-lo, eliminá-lo. Get rid of é uma expressão que quer dizer tirar, eliminar. Get rid of. So that we are left with a simpler fraction. So that we are left with, para que nos reste. Você lembra a expressão we are left with? We are left with. Para que nos reste uma fração mais simples. Vamos ver esse exemplo então. Nós temos 24 sobre 60. So let's look at this example. We have 24 over 60. Você já percebeu, já captou a resposta imediatamente, né? You have already found the answer. You know the answer. Mas vamos fazer juntos. Estamos à procura de um fator comum entre o numerador e denominador. We are looking for a common factor of the top and bottom. Fatores desses números poderíamos indicar vários, mas vamos procurar o maior, the greatest. Claro, é 12, né? 24 por 12 é 2, 60 por 12 é 5. Então podemos reescrever a fração como 12 vezes 2 sobre 12 vezes 5. Of course, 12 is the greatest common factor, the GCF. And we can rewrite, podemos reescrever, we can rewrite the fraction as 12 times 2, 12 vezes 2, over 12 times 5, 12 vezes 5. So that we can, para que possamos, so that we can eliminate, cancel, get rid of, eliminar, cancelar, tirar fora, get rid of, o 12, que é comum. Tirando fora o 12, we are left with, nos resta, we are left with 2 over 5, 2 sobre 5, que é a forma equivalente e mais simples de 24 sobre 60. Então, é isso que é simplificar. So, we are left with 2 over 5, which is the simpler equivalent form of 24 over 60. That is our answer. Agora vamos falar da multiplicação de frações. Now let's talk about multiplying fractions. Nós vamos ver, na aula em inglês, eu falei de 3 passos que nós vamos seguir para fazer a multiplicação de frações. There are 3 steps that we will follow, que seguiremos, that we will follow to multiply fractions. First, we will multiply the numerators. Second, we will multiply the denominators. And third, we will simplify. Então, os 3 passos são multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores e simplificar. Multiply the numerators, multiply the denominators, and simplify. Vamos ver esse exemplo, então. Nós temos 3 frações que nós vamos multiplicar e depois simplificar. So let's look at this example. Here we have 3 fractions that we will multiply and then simplify. E aí simplificar. Claro, simplificar ou reduzir em inglês, né? Simplify or reduce. Nós temos as frações 2 sobre 7, vezes 1 sobre 3, vezes 5 sobre 2. E vamos multiplicá-los. So we have the fraction 2 over 7 times 1 over 3 times 5 over 2, and we want to multiply them.
First, let's multiply the numerators. Então, vamos primeiro multiplicar os numeradores. Nós temos 2 vezes 1 vezes 5. We have 2 times 1 times 5. Claro, 2 vezes 1 vezes 5 é 10. Of course, 2 times 1 times 5 is 10. E os denominadores, nós temos 7 vezes 3 vezes 2. In the denominator, we have 7 times 3 times 2. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42. Então, nós temos 10 sobre 42. Of course, 7 times 3, 21, times 2, 42. So we have 10 over 42. Então, essa é a nossa resposta antes de simplificá-la. So this is our answer before we simplify or reduce. Então, vamos lá. Para simplificar o quê? Temos que encontrar o inglês GCF, Greatest Common Factor, o maior fator comum. Aqui é simples, né? Você já captou isso, já percebeu desde o início. Fator comum entre 10 e 42 é só 2. Então, o 10 vira 2 vezes 5, 42 vira 2 vezes 21, para que possamos eliminar o 2. Então, eliminamos, cancelamos o 2. We cancel, we eliminate the 2. We get rid of it. Tiramos fora o 2. Get rid of. E nos resta o quê? Resta 5 sobre 21, que é a forma mais simples dessa fração. So we are left with, nos resta, we are left with 5 over 21, which is the simplest form of the fraction. What if we need to divide two fractions? What if we need to divide one fraction by another fraction? E se nós precisarmos dividir duas frações, dividir uma fração por outra fração? Como é que fazemos isso? Bem, eu indiquei na aula em inglês que é assim. To divide two fractions, we simply multiply the top fraction by the reciprocal of the bottom fraction. Isso é, em português, para dividir uma fração por outra, nós simplesmente multiplicamos a primeira pela recíproca da segunda. Note que no inglês eu usei top and bottom, de cima a de baixo, ao invés de primeira e segunda. Então, no nosso exemplo que temos aqui, vamos ver como é que fazemos isso. Nós temos essas duas frações, que são 2 sobre 5 dividido por 4 sobre 3. So, in our example, we have the fraction 2 over 5 divided by 4 over 3. Vamos ver isso na prática, então. Temos 2 sobre 5 vezes a recíproca, que vira 3 sobre 4. So, let's see this in practice. Na prática, in practice. We have 2 over 5 times the reciprocal, which becomes 3 over 4. Então, temos 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Agora, nós sabemos como multiplicar essas frações, né? Vimos anteriormente. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aí simplificamos. Vamos lá? Então, nós temos 2 vezes 3, que é 6. Nós temos 5 vezes 4, que é 20. Temos 6 sobre 20, que nos dá, simplificando, 3 sobre 10. Né? Em inglês. So, numerator times numerator, denominator times denominator. So we have 2 times 3, which is 6, and 5 times 4, which is 20. So we have 6 over 20, 6 sobre 20, or simplifying, simplificando, simplifying, 3 over 10. Então, a forma mais simples é 3 sobre 10, que é a resposta nessa divisão. Vamos lembrar, então, que porcentagem é também uma fração. Let's remember that percentage is a fraction. É uma fração especial porque 60%, por exemplo, é uma maneira de dizer 60 sobre 100.
It's a special fraction, and 60% as an example is a special way of saying 60 over 100. Since it is a fraction, já que é uma fração, we can perform operations with percentages as fractions. Podemos fazer operações com porcentagens como frações. Por exemplo, se alguém nos pergunta quanto é 60% de 5.000. So, for example, if someone asks us, what is 60% of 5,000? Nós podemos lembrar que 60% é simplesmente a fração 60 sobre 100. We can remember that the 60% is simply the fraction 60 over 100. Então, podemos fazer uma operação simples de 60 sobre 100 vezes 5.000 e botamos 5.000 sobre 1 para fazer a fração. So we can perform a simple operation, operação simples, 60 over 100 times 5,000. And we can rewrite 5,000 as a fraction 5,000 over 1. Agora é simplesmente o produto de duas frações, numeradores, denominadores, simplificar. Você lembra, né? Só que nesse caso a gente vê que dá para simplificar antes. Então vamos ver esses dois zeros do 5.000 e os dois zeros do 100. A gente elimina, cancela esses dois zeros. Fica o quê? 60 vezes 50 sobre 1, que vira 3.000. Então 60% de 5.000 é 3.000, fazendo isso como frações. So now we can multiply and we see 60 times 5,000 over 100, but we can cancel 2 zeros from the 5,000 and 2 zeros from the 100. 2 zeros do 5.000 e 2 zeros do 100. So we are left with, então nos resta, we are left with 60 times 50, which is 3,000. So 60% of 5,000 is 3,000. And we did that with fractions. Então 60% de 5.000 é 3.000 e chegamos lá com frações. Vamos ver algumas pronúncias. Amount, que é quantia ou quantidade, amount, como se o O fosse um E com acento, amount. Factor, factor, que é fator, o A é como se fosse um E com acento, factor, factor. Cancel, cancel, que é cancelar, cancel. Cuidado, não é cancel, não é cancel, é cancel. Except, except, que é exceto. Cuidado, a pronúncia do P e do T no final é bem sutil. Except, cuidado, não é accept, tá? Except. Então, agora nós chegamos ao final dessa lição sobre operações com frações e nós vimos 4 tópicos. Falamos sobre adição e subtração de frações, simplificação de frações, multiplicação e divisão de frações. So we've arrived at the end of this lesson about operations with fractions, and we looked at 4 topics. We looked at adding and subtracting fractions, simplifying fractions, multiplying fractions, and dividing fractions. Agora, é a sua vez de poder usar essa informação dessa lição com explicações para voltar e rever a lição que é só em inglês, ver se está captando mais, entendendo mais e tentando sempre pronunciar as palavras e ver se sua pronúncia está melhorando, tá? Como sempre, foi um prazer. É sempre muito gostoso passar esse tempo juntos. Então, até a próxima. See you next time. Bye bye.